Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mais um dia no Teatro Politeama, mais um dia de Fátima Opera Rock. E hoje tenho comigo Andreia Ventura. Moi mesmo. Olá, Andreia. Bem-vinda. Andreia, em primeiro lugar, diz-me, e diz-nos, que eu sei, né? Eles é que não sabem, que personagem é que tu fazes aqui no Fátima? Ora, aqui no Fátima eu faço a Baronesa, Maria Ludovina Máxima de Sousa de Vasconcelos, a Baronesa de Alveiaze. Mais do que uma personagem, justamente. E faço um ensemble também. Ensemble. Tenho uma filha. Tens uma filha. Nesse ensemble, e isso é uma das coisas que eu acho muito interessante no ensemble deste espetáculo, é que vocês tiveram a possibilidade, pela forma como o Filipe escreveu o espetáculo e depois como levámos os ensaios, vocês tiveram a possibilidade de criar, de facto, uma personagem dentro do ensemble. Uma personagem de raiz. O que enriquece muito o ensemble, não é simplesmente uma massa de gente, mas fica-se mesmo com a sensação de cada uma daquelas pessoas tem uma história. Sim, e tem um ponto de vista. E dentro mesmo da massa que é o ensemble, e dos momentos de massa que é o ensemble, consegues perceber que há ali diferentes ligações, relações, histórias que se contam entre diferentes núcleos, duetos, tercetos. Certo. No teu caso, a Baronesa entra só numa cena, não é? Portanto, é uma cena... Não vamos dar aqui spoiler, não é? Não vamos já contar o que é que a Baronesa vem fazer, mas é uma cena muito engraçada. Até uma cena que faz parte um bocadinho do alívio cómico do espetáculo. Mas a tua personagem no ensemble, fala-nos um pouco disso. Ela tem uma filha? Tenho uma filha. E a filha está doente. Está doente, certo. Sim. E eu venho pedir aos pastorinhos, sobretudo à Lúcia, que salve a minha filha, que interceda junto de Nossa Senhora para que a minha filha seja curada. Ela vai, na história que eu criei para a minha Maria, como muitas Marias que há, ela vai flutuando entre o acreditar, o não acreditar, entre o perder a fé e o recuperá-la. Por isso, ao longo dos vários momentos em que entra o ensemble, ela vai tentando encontrar novamente a fé, tentando reaproximar-se e perceber o que é aquele momento que se está a viver na Cova da Iria. Certo. Pois é muito engraçado porque, juntamente porque agora tenho 4 filhos diferentes, comecei com uma filha, passámos a ter 4 meninas a fazer o papel da filha, e é engraçado porque com cada uma delas posso explorar e acabamos por ter momentos particulares. Há diferenças na história que construímos juntas que identificam cada uma das ligações. É muito giro. Isso é muito curioso. Pois, para quem não está tão familiarizado com esta situação, este espetáculo tem pequenos atores e pequenas atrizes crianças, e como é natural, eles são vários para os mesmos papéis, para não estarem todas as noites a fazer o espetáculo, que seria muito pesado para uma criança. E, portanto, tu acabas por ter, neste momento, 4 pequenas atrizes que se vão revezando no papel de tua filha. Pois eu acho isso mesmo muito interessante, não isso, mas aquilo que estavas a dizer antes, porque acho que é uma das coisas que enriquece muito o espetáculo, é de facto o ensemble ter histórias lá dentro. Ter histórias individuais, acho que isso é muito, muito, muito fixe. Eu acho que isso acaba por enriquecer não só este espetáculo, mas outros espetáculos que... Eu acho que o ensemble é uma estrutura muito importante em qualquer musical, e perceber que cada ator que ali está conseguiu construir esse tipo de história só vai enriquecer. Claro. Não só no Fátima, mas no geral. Claro, sempre que isso é possível e que os atores também que há espaço para isso. Se prestam a isso, é mesmo muito importante. Olha, e agora que já sabemos lá em casa o que é que tu fazes que eu aqui, ando por aqui fazer. Para quem ainda não tenha visto o espetáculo, agora o que eu quero saber é como é que tu chegaste aqui. Conta-me a tua história, Andreia Ventura. Queres tudo desde o início? Quero tudo desde o início, assim, abreviadamente, mas quero tudo desde o início. Como é que tu chegaste ao teatro e depois, aos poucos, como é que acabaste no Fátima? No Fátima. Pois bem, tudo começa nos meus 4 anos. É lá, foi cedo? Foi cedo. Por obra do destino, eu tinha as perninhas tortas, não é? Assim, os joelhinhos metidos para dentro, e na altura a culpa é de um ortopedista que disse à minha mãe que eu teria que ir ou para a natação ou para o balé, para poder fazer esse tipo de correção. Ok. A minha mãe deu-me a escolher, que era uma coisa que os meus pais faziam sempre, davam-nos a escolher as coisas que gostaríamos de fazer,
E incentivávamos a termos outro tipo de atividades complementares à escola. Estás a falar no plural, tens irmãos? Tenho uma irmã. Tens uma irmã mais nova ou mais velha? Mais nova, que também está no meio artístico. Malandra. Viemos as duas, meu Deus. Malandra, sim, e nessa altura... E vou-te interromper só para acrescentar aqui informações. E isto passa-se onde? Isto passa-se em Lisboa, Oeiras. Sim, Grande Lisboa. Sim, Grande Lisboa. Onde tu nasceste, portanto, onde eu nasci, sim. E os teus pais também já são de cá? A minha mãe é de cá, o meu pai é de Viseu, da Boa Aldeia, uma aldeia perto de Viseu, mas veio para cá muito novo. Certo. Por isso, basicamente, desde os seus 10 anos que está por Lisboa e por cá ficou. E, portanto, vocês já se consideram lisboetas? Sim, somos mais lisboetas, alfacinhas mesmo. Muito bem. E então, voltamos onde estavas. Deram-te a escolher? Deram-me a escolher. Eu disse à minha mãe que não era peixe para saber nadar. Então, como qualquer menina, eu acho que quando somos pequeninas achamos sempre que vamos ser bailarinas. Aquele fascínio. É o fascínio pelo tutu, pelo cor-de-rosa. Na altura, quando eu cheguei aos 8 anos, sempre fui roliça, sempre. Chubby. E a professora, uma das minhas professoras, disse que eu nunca seria bailarina na vida porque, pronto, era gorda demais. Assim, curto e grosso. A pedagogia era diferente nessa altura. Justamente. Que mal te pergunta, Andréia, que idade tens agora? Eu agora estou prestes a fazer os 44. Uau, não diria. Achava-te mais nova. Estou muito bem conservada. Estás muito bem conservada, estás mesmo. Estás prestes a fazer os 44. Quer dizer que és mais uma das... Como este espetáculo, felizmente, tem uma carreira muito longa, és mais uma das pessoas que entrou no espetáculo com uma idade e vai sair com outra, certamente. Que engraçado. Então, isso quer dizer que estamos a falar de uma situação que aconteceu há mais de 35 anos, exatamente, não é? Exatamente, num panorama muito diferente. Estamos a falar do fim dos anos 80, por aí. Exato. E é nessa altura, que se diz, tu não vais ser bailarina porque tu és muito gorda. Ora bem, está resolvido o assunto. Está resolvido. E isso da memória que tu tens, isso fez-te mal? Caiu-te mal? Caiu-me mal, porque era um sonho. E eu acho que nessa altura... Estavas mesmo eu queria mesmo a gostar daquilo. Ou seja, tu vais para aquilo... mesmo daquilo. Vamos lá voltar um passinho atrás. Tu entras por causa da questão da correção das pernas e tal, mas depois apaixonas-te mesmo Apaixono pela dança. Corre-me bem, porque nós normalmente, na escola onde eu andava, nós tínhamos sempre intercâmbios com professoras que vinham de Inglaterra, fazíamos os exames todos RAD, ou seja, Royal e Imperial, moderno e clássico, estávamos sempre em contacto com muita gente diferente de muita parte do mundo e isso fascinava-me também. Para além da dança, esse contacto com pessoas de fora daqui de Portugal. E de repente, aos 8 anos, perceber, não vais ser aquilo que tu sonhavas ser, assustou-me um bocadinho. No entanto, eu tinha sempre um plano B, porque sempre gostei muito de ler, de estudar, e disse, não posso ser bailarina, mas posso dançar nos meus tempos livres, será o meu hobby, e vou ser a melhor juíza que este país alguma vez viu, e então o meu objetivo depois foi, estuda e vais para Direito. Já são muitas decisões para 8 anos, para quem tem 8 anos. Isto são muitas decisões e muito planeamento e muita clarividência. Sempre é defeito de fabrico. É o perfeccionismo e o planeamento. Vamos embora, exatamente. Então, aos 8 anos já tens estas coisas assim na tua cabeça. E seguiste esse plano. Segui esse plano, fui seguindo esse plano. Ou seja, nunca abandonando a dança. Nunca abandonando a dança. Cheguei ao 5º ano, fui para o ensino articulado. Na mesma escola, eu andei na mesma escola de dança, na escola de dança Ana Manjericão, durante mais de 20 anos. Certo, que tem ensino articulado. Que tem ensino articulado, inclusive atualmente chega até ao 12º ano, que era uma coisa que no meu tempo não existia. Eu já expliquei isto algumas vezes aqui no podcast, porque há outros casos neste elenco, já expliquei isto, mas volto a explicar. O ensino articulado, para quem não sabe, é um ensino onde as crianças e depois os jovens podem fazer a escolaridade normal, misturada, digamos assim, com a parte mais vocacional, neste caso artística. Muito bem, então fizeste isso, continuaste sempre ali. Com a vertente de dança, mas comecei a ter algo que me fascinou, que foi o teatro. Comecei a ter expressão dramática. Lá na escola também? Lá na escola. Começaste a ter também expressão dramática. E então já tocava piano fora da escola e entretanto comecei a ter contacto com o teatro, continuava a ter a dança e de repente, mais ou menos na mesma altura, comecei a ficar fascinada pelos musicais que a minha avó me apresentava. As Mary Poppins, a Música no Coração. Filmes, presumo. Sempre filmes. Sempre, exato, através do cinema. Sempre. Musicais do cinema. E então comecei a apaixonar-me por isto que era o teatro musical. Se calhar não posso só dançar, mas posso misturar aqui as coisas porque não há só pessoas muito magrinhas.
se calhar eu consigo fazer isto. Claro, há todo o género de pessoas e estão a representar, e estão a dançar e estão a cantar. E fascinava-me poder fazer as 3 coisas em conjunto. Tu já cantavas? Eu cantarolava, basicamente. Depois, entretanto, as minhas primas desafiaram-me para entrar num coro da igreja e comecei a cantar um bocadinho mais à séria, mas foi só quando lá na escola, na escola de dança, começámos a ter intercâmbios com o Bird College, que fica em Londres, que comecei, existem escolas que ensinam isto, e eu posso realmente... seguir, se calhar, alguma vertente ligada a isto. Só que, para mim, era um sonho um bocado utópico, sobretudo pelos valores que isso implicava. Claro. As verbas que isso implicava. Porque essas escolas fora, e nomeadamente em Inglaterra, e não só em Londres, têm sempre, normalmente, propinas bastante elevadas, já para não falar do custo de viagem e da pessoa se mudar para lá. Eu venho de um tema, sou vintage, não é? Portanto, nessa altura, os apoios, se agora são difíceis, nessa altura eram escassos. Pois, digamos. Sim, portanto, ou a pessoa tinha esse dinheiro, ou tinhas em termos verbo, familiares, ou então era muito, muito complicado. Portanto, continuei a achar que seria sempre um hobby que me dava muito prazer fazer. Mas o foco era o direito e foi para isso que depois eu entrei. Exato, portanto continuaste a fazer o teu ensino, acabaste o secundário e tentas então, provavelmente consegues, entrar para uma faculdade de Direito. Entrei para a Católica, confesso. Senhor Bispo, entrei para a Católica. Está absolvida. Aliás, meus compadres, porque eu sou da Faculdade de Direito de Lisboa, não é? Também tenho o curso de Direito. Não da Católica, mas da Clássica, como se costuma dizer. Muito bem, entraste para Direito, fizeste o curso. Fiz 3 anos. Fizeste 3 anos. Na altura, a licenciatura ainda eram 5. Eram 5, sim. No teu tempo. No nosso tempo. Fizeste 3 anos. Sim. E conta-me lá isso. Como é que isso... Porquê só os 3 anos? O que é que acontece nessa altura? Porque eu continuei a fazer sempre... Continuei não só a ter aulas, como na altura, para poder pagar as aulas, comecei a ser assistente das professoras de dança e da professora de teatro lá na escola. Exato. Para poder ajudar também a suportar os custos das aulas que fazia. E, para além disso, tínhamos sempre espetáculos, quase todos os fins de semana, desde que eu me lembro, desde ser pequenina, nós tínhamos espetáculos, se fosse para as câmaras, fosse para juntas de freguesia, fosse, de repente, o intercâmbio com escolas de outros pontos do país, ou com o Bird que vinha cá, nós tínhamos sempre espetáculos, o palco estava sempre presente. E não era fácil. Tu participavas nesses espetáculos, não é? Normalmente era um grupo selecionado de alunos que ia sempre para os espetáculos e eu tinha a sorte de poder fazer parte deste grupo selecionado de alunos. Certo. E então, isso levou-te a tomar uma decisão aí quando estavas no 3º ano de Direito, foi isso? O que me levou a tomar a decisão quando eu estava no Direito foi não me sentir bem com o curso, não me sentir feliz. Começou-me a fazer muita confusão, porque, como tu sabes, também por lá passaste, chega uma altura em que tu tens que engolir alguns sapos e muitas vezes lutar por quem, no teu ver, não é? Não está correto, não é? Nem sempre vais achar que os valores do teu cliente são os corretos e isso fazia-me umas voltas aos fígados e estava-me a fazer muita confusão, mesmo. E eu achei que ia ter a pior conversa com os meus pais e sentei-me com eles e disse que não estava feliz, não estava a gostar do curso, não me sentia realizada, não era aquilo que eu me via a fazer, mas que no momento não sabia o que ia fazer da minha vida. Ias só cortar o que não estava a fazer bem. Pronto. E depois logo se veria o que é que viria. Comprometi-me como sempre o faço, a fazer tudo até ao fim, a terminar o que era para terminar, mas no ano a seguir precisava de pensar no que havia de fazer da minha vida. E, os meus pais, surpreendentemente, puseram-me super à vontade. Disseram, precisas de tirar um ano para pensar? Pensa. Faz à vontade. É preciso é que sigas alguma coisa que te faça sentir feliz, completa, realizada. Nessa altura estávamos perto das apresentações de final de ano lá da escola de dança e a minha professora de teatro, a professora e atriz Teresa Porto Real, vira-se e diz assim, olha, porquê que não fazes audição para a Superior Teatro e Cinema? E eu disse, não sei, será? Inscrevi-me, esqueci-me de ler o que era preciso preparar. Isso é ótimo. Para as provas. Cheguei ao dia da prova, era suposto ter preparado um monólogo. A Andreia preparou, não porque não leu. Coitada, não sabia.
um dos professores virou-se na prova e disse: então, mas tem aqui tanta coisa no seu currículo que já fez durante o meu percurso lá na escola, porque é que não fazes uma coisa dessas? E eu, então está bem. Peguei no último texto que tinha feito, que era um diálogo, e peguei nesse diálogo e interpretei uma personagem esquizofrénica que ia falando com ela própria, pronto, e entrei 3 anos de curso, fiz a licenciatura, apanhámos o ano de Bolonha, por isso passámos a ser de licenciatura bietápica para uma licenciatura de 3 anos, pronto. E depois ainda passei novamente pela Superior Teatro e Cinema para fazer a pós-graduação em Teatro e Música. Mais tarde, bem mais tarde, mas enquanto estava no curso, continuava na escola, e foi quando fiz o primeiro musical em palco. Okay. Foi no meu segundo ano da Superior de Teatro e Cinema. Do primeiro curso ou da pós-graduação? Não. Do primeiro curso. Do primeiro curso. Da licenciatura. Exatamente. Portanto, aqui já estamos, se as contas de cabeça não me falham, aqui já estamos ali, ano 2000. Já estamos em 2001, 2000 e picos, 2004, não é? Foi o meu ano de curso. Exatamente. Fazes o curso da Escola Superior de Teatro e Cinema e nessa altura, embora com todos esses espetáculos da escola, digamos assim, essas apresentações públicas, ainda não consideras que te tenhas estreado profissionalmente, não é? Não. Eu acho que... Como é que isso acontece? Eu não consigo precisar da minha estreia profissional. Põe-me a pensar, o que é que vamos considerar a estreia profissional? Pois, é uma escolha individual. Aí, sim, será quando eu piso o palco pela primeira vez? Mas eu pisei o palco pela primeira vez aos 4 anos, justamente. Não faz muito sentido, era uma coisa de escola. Depois, estava na Superior, fiz o José e o Deslumbrante Manto das Mil Cores com o Museu da Criança. E terá sido esse, porque já fui paga para o fazer. Pois, seria um critério. Poderia ser um critério. Ou terá sido quando eu acabei a licenciatura, então, que fiz depois o concerto para 2 com a Rita Ribeiro. E com a Maria Ribeiro, pequenininha. Não sei precisar, ao certo. Qual será? Mas terá sido por aí, de qualquer maneira, por dos anos 2000. Sim. Só voltar aqui um pouquinho atrás, só para te perguntar. Nessa altura, Escola Superior de Teatro e Cinema, o canto já se tinha tornado uma coisa um bocadinho mais séria? Já, muito mais séria. Como é que isso... Conta-me isso. Muito mais séria, entretanto... Digo porque tu, de facto, és uma pessoa que tens essas 3 valências. Tu começas no movimento, não é? Tens formação de representação, mas és cantora também, portanto... Como é que isso acontece? Como é que é esse desenvolvimento? Acontece com a presença de Bard College, lá na escola, e, entretanto, começámos a fazer nós próprios alguns momentos musicais que nos eram... apoiados a nível vocal pela professora Maria Repas. Muito bem. E então ela é que nos ajudava nos meandros do canto. Tínhamos aulas mesmo com ela lá na escola, mais em ensemble, e depois quando era alguma coisa específica a nível de solo, ela apoiava-nos nisso. E portanto aí começaste a achar que era uma área que era fixe desenvolveres e que também te estava a dar prazer melhorares tecnicamente. E fui procurando ter aulas, fui por aí fora. Ainda cheguei a concorrer ao Conservatório de Canto, entrei. Foi na altura Ana Esther Neves, porque eu estava na altura a trabalhar no São Carlos, estava a fazer a segunda ópera lá, e ela entrava nessa ópera e disse assim: porquê que tu não tentas o conservatório? E eu, será? Tinhas entrado para o São Carlos como reforço do coro? Como ensemble. Exato. Sim. Como ensemble, como atriz ou como ensemble ou cantavas? Estava como atriz bailarina. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Porque o São Carlos tem o coro, que é um corpo fixo, não é? Estão contratados pelo teatro, às vezes contratam reforços, mas além disso, em algumas óperas é também preciso contratar, à parte de cantores, é preciso contratar também atores que fazem um ensemble, atores, bailarinos, conforme as necessidades de cada espetáculo. E tu também já fazias esse trabalho. Estava lá a fazer esse tipo de trabalho e cantarolava e apanhando o que o coro estava a fazer e a cantarolando. E a Ana Esther apanhou-te nesses propósitos. Engraçado. Então, e a seguir, como é que foi? Bom, a seguir começam-se a cruzar 2 caminhos. O caminho do ensino e o caminho da performance. Ele já tinha surgido enquanto eu estava a fazer formação, porque comecei a ser assistente também para poder ajudar a pagar os estudos. Sim, tu já tinhas dito há bocado, não é? Mas, entretanto, quando ainda estava a fazer uma ópera na altura no São Carlos do Barbeiro de Sevilha, e a minha professora de teatro, na altura, Teresa Couto Real, disse: estão a precisar de alguém para dar aulas de expressão dramática num colégio. E eu, abracei a ideia
Estive nesse colégio no Estoril, no colégio Dona Luísa Cigé, ainda há cerca de 8, 9 anos. E foi uma área que sempre me interessou muito. O lado da formação, da pedagogia. De poder ver pequenos, grandes artistas a começar ali a brotar. A despontar e a crescer, não é? Portanto, isso começou a andar a par e par enquanto eu pisei depois, fui convidada pelo João Lourenço para fazer o Sweeney Todd, onde nos cruzámos. E entretanto, depois disso vieram outros musicais, seguiram-se os produtores, andámos em turnê e é maravilhoso o mundo de poder fazer turnê. Diga-se de passagem. É muito interessante porque é gratificante podermos estar... estreou no Trindade, não? Não, estranhamente estreou no Algarve. No Algarve. Em Portimão. E em Lisboa. Depois exatamente, lembro-me disso. Vocês estrearam no Algarve. Tivoli. Justamente, depois foi Tivoli. Exatamente. Tivoli, eu vi no Tivoli. No Tivoli, tivemos no Coliseu, tivemos em Leiria, Coimbra. Por isso foi assim uma viagem muito interessante, de quase um ano. Porque entre ensaios, estrear e terminar foi quase um ano de percurso de produtores e sempre a par a continuar a dar as aulas. Isto é uma nota completamente pessoal, mas também é por isso que se faz estas entrevistas, que é também para ter uma nota pessoal. Nós não nos conhecemos no Sweeney Todd. Nós já nos conhecíamos. Já nos conhecemos. Sabe Deus de onde, não é? A minha memória é que já vai... Onde é que nós teríamos cruzado? Nós cruzámos-nos no São Carlos, mas não na mesma ópera. Eu lembro-me de termos cruzado lá. Talvez. Depois, porque eu lembro perfeitamente. Depois em palco... No Sweeney Todd, que já te conhecia antes. Sim, depois em palco, entretanto, foi Sweeney Todd e depois mais tarde no Orgulho e Preconceito. O Orgulho e Preconceito, certo. Já uns anos mais tarde, sim. Bem mais tarde. Sim, uns anitos, sim, verdade. Depois, entretanto, surge o Teatro Infantil de Lisboa na minha vida. Ok. Também trabalhaste com o Também estive no TIL. Tive uma primeira volta com a Flauta Mágica. Depois, entretanto, abracei outros projetos e voltei anos mais tarde, depois a convite deles, para fazer Dom Quixote, Romeu e Julieta. Enquanto continuavas a dar aulas, portanto, os tais dois caminhos. Os tais dois caminhos, sempre a par, sempre. E eu ia, pronto, o sonho de pisar o Politeama, eu acho que para quem faz teatro musical em Portugal está presente. Certo. É uma casa, é uma referência. É uma referência no teatro musical, é uma referência nos grandes teatros que se mantêm, mesmo sem ajudas e sem subsídios. É assim uma vitória entre caminhos tortuosos na cultura portuguesa. Portanto, vinha cá picar o ponto nas audições, mas nunca acontecia. Eu saía daqui triste, claro, óbvio, mas... Lembras-te qual foi a primeira vez que vieste fazer a audição ou não? Já nem te lembras? A primeira vez que eu vi fazer a audição, eu tenho a impressão que foi o West Side Story. Ok. Cheguei a fazer o workshop. Ok. Eles fizeram um workshop, foi uma audição muito completa, em que tínhamos que fazer... ver se eu me lembro como deve ser. Tínhamos que fazer coreografias, depois dividiam-nos em grupos e cheguei a fazer essas fases todas. Uau. Só que depois, pronto, não calhou. Não calhou. Só anos mais tarde é que vim aqui parar. E como é que isso aconteceu? Olha, chegou uma fase em que eu dei por mim entre dar aulas, as dobragens, as locuções, os espetáculos, na altura estava no TIL. Estava numa banda também, de uma empresa, e não tinha tempo. Estava de segunda a segunda, sem folgas, quando conseguia tirar férias era tipo uma semana, e eu disse, Andreia, precisas de começar a pensar em ti, senão não chegas a netos, não é verdade? Exato. Costuma dizer. E achei que precisava de fazer uma pausa para repensar aqui, estruturar as coisas. E na altura aquilo que eu larguei foi o palco. Okay. Que passado algum tempo percebi que me fazia muita falta. Para ti era uma pausa, não é? Para mim era uma pausa. Mas essa pausa de repente começou a ficar um bocadinho mais comprida e... eu mantive-me muito entretida. De repente de 3, 4 ou 5 turmas passei a ter 20. E então as coisas cresceram muito. Okay. A responsabilidade na escola, porque entretanto comecei a lecionar numa escola já mais de perfil artístico, na EDSAI. E aí sim, teatro musical, a preparar alunos, muitos deles que já terminaram os cursos já estão a exercer lá fora e cá dentro, pelo mundo.
Portanto, grandes orgulhos da tia Andreia. Mas exigir muito de ti, não é? Exige muito tempo e atenção. Não dá para tu propriamente ires a audições ou abraçares projetos nem que sejam pontuais. Claro. Só que entretanto veio uma proposta, um telefonema. Ligaram-me do Politeama a dizer: o Sr. Filipe gostaria de te ver e ouvir. E eu, ok, parece-me bem. Então vim na altura fazer a audição para fazer de mãe de Laura, de Laura o musical, na primeira versão, antes do Covid. Exatamente. Por isso vim fazer a audição com o Sr. Filipe e entretanto fiquei, e passado nem uma semana começámos os ensaios. Lembro-me perfeitamente desse dia. Nós tínhamos acabado de gravar coros para o primeiro ato do espetáculo. Já tínhamos feito alguns dias, 3 ou 4 dias de leituras iniciais para conhecer a peça, e nesse dia tínhamos acabado perto de meia-noite, seria meia-noite, 1 da manhã, quando saí daqui do teatro. Coros gravados do primeiro ato, chego a casa no dia a seguir, acordo e ligo à Dona Irene a dizer: não venham para o teatro porque vai fechar tudo por causa do Covid. E aí caiu-me um banho de água fria. De repente, quando eu achava finalmente vou pisar o palco do Politeama, parecia que estavam a puxar o tapete, sabes? Uma sensação de facto horrível. Ficou tudo, como se costuma dizer em bom português, em águas de bacalhau. E decidiu-se não se fazer esse espetáculo nessa altura. Decidiu não se fazer porque tinham que os teatros ficar fechados mesmo, certo, e seria um grande investimento. E quando reabriu, o Politeama reabriu com outro espetáculo, com menos gente, porque era muita gente em palco. E eu pensei, pronto, já a porta que se abriu agora, pronto, não voltará a abrir-se tão depressa. My bad, enganei-me. Voltei a dedicar-me ao ensino, pronto, e na altura do Covid foi aquilo que me manteve também mentalmente e emocionalmente sã. Acho que o Covid teve o positivo e negativo, pronto. Negativo já toda a gente sabe o que é que foi. Claro. Para mim o positivo foi aprender muito sobre mim, sobre a minha resiliência, e que julgava ser menos forte para suportar determinadas intempéries. Surpreendi-me a mim mesma e sobretudo comecei a conhecer novas áreas de edição de vídeo, edição de áudio que tu que já tinhas várias áreas, não é que tu precisaste. Se tiveres muito mais áreas, transformas-te numa mansão. Já és um T4 ou um T5. Mas foi assim um acréscimo de competências para o currículo. Tivemos que nos autossuperar e reinventarmos, claro, como escola também. Naquela altura era muito complicado. E perceber que tudo aquilo que passámos nessa altura do Covid tornou a escola e os professores que lá estavam e os alunos que lá estavam mais fortes, e mantivemos-nos unidos. Foi algo muito bonito de se ver. Quando as coisas começaram a amainar, a acalmar, entretanto, recebo o convite para vir fazer a Cinderela. A Cinderela. Cinderela. E essa foi a tua estreia no Politeama? Sim. Na altura eles repuseram a Pequena Sereia, ainda me ligaram para vir fazer a Pequena Sereia, mas eu na altura já estava com o ano letivo preparado lá na escola e é sempre complicado fazer esse tipo de gestão. Mas quando disseram a Cinderela, eu disse: ok, pronto, vou organizar as coisas aqui na escola. Pois, porque ainda por cima um espetáculo infantil-juvenil, ou como se diz agora para toda a família, como é manhãs e tardes, implica muito com o horário da escola. Os horários, não é? Sim. Nós na EdSci somos uma escola com atividade extracurricular, basicamente. Mas isso também implica que, por exemplo, ao sábado é o nosso core business quase, porque os miúdos têm muito mais tempo disponível ao sábado. Mas também é o core business aqui no Politeama. Por isso, teve que se gerir ali algumas turmas, reorganizar e encontrar um equilíbrio. E acho que foi um equilíbrio muito feliz, porque
me permitiu também conseguir conciliar aquilo que eu acho que não deve ser nunca deixado para trás. Eu acho que é muito importante para o pedagogo, para o professor, também ter uma atividade, pisar o palco, poder pisar as tábuas. Não ser só a teoria. Sim, é um refrescar constante, é um reaprender constante e mantém vivo o sonho e a chama e a vontade, o nervosismo, a adrenalina, que eu acho que isso é importante também dar a conhecer aos alunos. E as próprias competências, porque as competências também se afinam na prática, não é? Sim, e sobretudo vão se desenvolvendo. Se não, eu sinto que não estando constantemente ativo, podemos ficar presos a um determinado tipo de representação ou de ficar datados, percebes? E temos que continuar sempre a reinventar-nos, a reaprender quem é que somos como artistas, limar arestas. Neste período, que inclui esse e provavelmente até agora, tu dás aulas exatamente de quê? Eu dou aulas das três valências. Muito bem. Eu dou aulas de teatro musical, per si, pronto, a um grupo de adultos, por exemplo, que vão dos 18 até aos 74. E depois temos as aulas de teatro musical para crianças, jovens e o nosso curso de formação, que é o que prepara os nossos alunos para depois, eventualmente, quererem ir para um Bird College, IABs, David, Urdangues, o que for. Certo. Formações no estrangeiro, sim. Direcionadas para o teatro musical. Então, e a partir dessa Cinderela, foste ficando sempre? Fui ficando. Basicamente. Fiquei na Cinderela. De espetáculo para espetáculo. E depois, acabando a Cinderela, fiquei para a Laura. Voltou finalmente a Laura. Fiz a professora de balé também, Margarida de Abreu. E uma mulher da censura, e diverti-me imenso. Não só por causa das cenas que entravam no espetáculo, embora a primeira fosse mais densa da mãe, mas depois a professora tinha um cariz mais leve. Lembrava-me muito a Madame Giry. Do fantasma. Sim. Por isso. Sim, tem personagem deliciosa. Tem tudo a ver, personagem deliciosa, sem dúvida. E depois a Mulher da Censura era assim um miminho cómico que surgia ali, era muito, muito giro, e o ambiente, os colegas, era muito, muito giro. Depois, entretanto, nesse verão, quando acabámos a Laura, surgiu o convite para dar aulas aqui na escola de verão também. Muito bem. Por isso, estava a mesma lá em cima na ETSAI com o nosso ATL de verão, a par aqui com a escola de verão. Claro, estavas aqui a trabalhar. Ainda por cima uma formadora com a tua experiência, claro que aproveitaram logo para te pôr aí ao serviço e fizeram eles muitíssimo bem. E este ano foi o 2 em 1. Pois, e este ano começaram por falar contigo para a Bela, certo? Começaram por falar comigo para o Fátima. Falaram primeiro para o Fátima. E depois a Bela. Porque há aqui muitos casos, de outras entrevistas que tenho feito, foi o contrário. Contrataram as pessoas primeiro para a Bela, e as pessoas vieram para a Bela e depois ficaram para... olha, afinal vais também fazer o Fátima. Engraçado. E então cá estás tu no Fátima. Cá estou eu no Fátima. E ainda voltando à Cinderela e à estreia no Politeama, foi efetivamente o cumprir de um sonho? Foi. Ou pelo menos parte de um sonho? Foi, cumprir parte de um sonho, sim, sem dúvida. Porque já tinhas feito outros espetáculos extremamente importantes. Sim, e acabas por pisar palcos por todo o país, claro, palcos emblemáticos. Com certeza. Mas de repente há aquela casa que tu gostavas de habitar um pouco. Sim. E foi entrar aqui foi um pouco isso. Foi conhecer uma nova família e começar a formar também uma nova família. E isso agrada-me muito. Para mim não pode ser só um trabalho. Preciso sentir mais do que isso. E aqui temos uma grande família neste espetáculo. Já porque somos muitos, efetivamente. Somos muitos mesmo. E depois, não sei, diz-me tu o que é que achas, mas eu acho que o grupo funciona muito bem. Funciona muito bem, é um grupo muito variado e muito heterogéneo, mas acho que nos completamos e funcionamos muito, muito bem. Acho que fomos escolhidos a dedo para aquilo que nos estava destinado a fazer. Vamos acabar esta entrevista com a pergunta porque vais ter que voltar a dizer. Pergunta que eu faço sempre no fim destas entrevistas, que é muito simples, rápida.
Se não houvesse qualquer limitação de idade ou de género e te dessem a escolher qualquer papel deste musical Fátima para tu interpretares, qual é que tu gostarias de agarrar? Sem qualquer limitação. É um universo paralelo mesmo. Basófia. E digo-te porquê? Porque ele lembra-me muito o Thénardier. E eu adoro esse casal nos Limites. E gostava de explorar ainda mais a vertente cómica, que roça ali assim às vezes quase um lado mais revisteiro, que é uma área que eu ainda não fui lá e está aqui um desejozinho de conhecer. Vais sempre a tempo. Muito bem. Então brevemente num palco perto de si, Andreia Ventura em Basófia, em Fátima, a revista. Quiçá, quem sabe. Exatamente. O céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. Obrigado, André, por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Bispo. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.